Fala, gente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do ChimaCast. Hoje a gente está aqui, eu e o Paulo, junto com um cara muito especial, onde eu estava no evento com ele há alguns finais de semana atrás. Treinador de mais de 40 mil pessoas, pai do Pedro, esposo da Fernanda, um grande líder em todos os mercados que você pode imaginar. E ele está com a gente hoje aqui para falar um pouco da vida, do Supera e de várias outras coisas. Com a gente, Ronei Nipper. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite aqui, Paulo. Seja bem-vindo. Prazer estar aí, só pelo chimarrão já tá valendo. Então vamos brindar então aqui. Vamos brindar. Show de bola. Legal, muito bem. Rony, que bom ter tu aqui com a gente, cara. A gente já tava batendo um papo muito legal aqui antes de começar. Já metade do podcast. Metade do podcast já foi off. E, cara, a gente quer hoje bater um papo contigo sobre tudo, assim, né? Sobre vida, negócios, família. Isso. É um cara que inspira muito a gente, né? Eu tive no Supera. Pra quem não conhece ainda o evento Supera, por favor, já segue lá. Ronei Nipper, entende um pouco mais sobre o que é. Tem várias palestras. Depois ele vai falar mais, mas eu tô dando um spoiler, assim, pra vocês terem uma noção. A gente quer falar sobre tudo, Ronei, saber? Bora. Queria que tu contasse um pouco da tua história. Isso, eu acho que seria legal começar com a tua história, né? Porque tu vem de uma... da onde você saiu e onde você está, e para onde ainda vai, né? Com certeza está só é a ponta do iceberg, tudo isso, né? Eu acredito assim que a gente escreve a nossa história baseado no que a gente acredita e a chama que a gente tem no nosso coração, né? Eu falo para muita gente assim que se ajoelha diante do recurso que tem na sua mão, eu sou de família simples e tal, isso não quer dizer, né? Pode, realmente é um obstáculo, né? Não tem como a gente negar isso, mas isso não pode definir, né, o que a gente vive. Eu vim de uma família bem simples, meu pai foi assassinado quando eu tinha 3 anos de idade, fui morar com a minha avó, né? Minha mãe me levou para morar junto com a minha avó, minha mãe morava junto também, morava com as duas. E dos 3 até os 30, 31 anos, mais ou menos, eu morei na mesma casa, uma casinha de madeira, bem simplesinha. Brinco, né, nos treinamentos, que metade da casa é de madeira, outra metade de cupim, né? E, enfim, eu tive uma infância, para não falar pobre, né, assim, eu falava, uma classe média reduzida. É bom para cantar para a filha, né? Fui morar numa casinha. É verdade. Mas não faltou comida, não faltou amor, enfim. Tinha as limitações, né, financeiras, mas enfim, tive o básico ali para mim. Comecei a trabalhar dentro de uma oficina mecânica com 16 para 17 anos. Na verdade, eu quis parar de estudar na escola, no 2º grau, né? Parei e disse, não vou mais estudar, não quero mais. Eu fiz o 1º ano do 2º grau, nem sei se é hoje assim os nomes, né? Fiz o 1º ano do 2º grau, fiz o 2º ano, e daí eu repeti, né, o 2º ano, eu tava terminando pela 2ª vez o 2º ano, eu disse, já tô pronto, né? Daí eu fiquei em casa uns 3, 4 dias jogando videogame. E minha mãe disse, não, filho vagabundo, não fica em casa não. Arranja emprego. Eu disse, eu não vou comprar emprego não, só vou arranjar pra ti. Atacou o meu padrinho passando na frente de casa lá e arranjou emprego na oficina dele. Caraca. E daí eu fui lá, comecei a trabalhar com ele com 16 anos, né, de ajudante do auxiliar, do mecânico, e fiquei lá 11 anos. 11 anos dentro da oficina mecânica. E, claro, depois de um tempo, né, que tu começa a entender da vida, tu começa a querer ter ambição de buscar coisas maiores na tua vida. Só que eu vinha de uma família que não tinha empreendedores, que não tinha nada disso, então eu tinha muito ainda de um conformismo de, não tá bom, mas também não precisa se mover tanto, que é mais ou menos, isso é normal. Exato. Né? O que a gente vê ao nosso redor, que a gente vê que é comum, mas a gente passa a acreditar que é normal. Né? Verdade. Então, eu levei a minha vida assim, mas acabou que, num certo ponto da vida, eu comecei a querer buscar algumas coisas novas e foram surgindo oportunidades na minha vida. Comecei, na época, eu cheguei a trabalhar com marketing de rede em 2008, né? Um amigo foi lá, me convidou para trabalhar com ele, eu comecei a trabalhar, empolgado, mudar de vida e tal, só me lasquei, pedi para sair da oficina depois de um ano com marketing de rede, ganhava R$900, eu acho que marketing de rede, gastava uns 600 para correr atrás, mas empolgado, pedi para sair da oficina e eu acho que meio ano depois eu voltei para a oficina porque o negócio não deu certo. Sim. Mas estava tentando, vendi copo, né? Uma época um cara me deu a ideia de vender copo. Eu fui no Atacadão, que tem na frente do zoológico aqui em Sapucaí, comprei fardos de copo, coloquei no porta-mala, ia bar, padaria, restaurante, lancheria vender. Vendi DVD genérico,
né? Já que a gente tá dando podcast, né? Genérico, pra não falar Genérico pirata, pode, né? pode, genérico pode. Pô, genérico é legal, melhora meu branding, né? Claro. E vendi DVD, depois, lógico, né? Eu comecei a ter resultados com marketing de rede, daí eu saí da oficina mecânica, depois disso eu comecei a ter resultado, passei por alguns desafios, né? Inclusive no Supera eu conto com mais detalhes, né? E passei por alguns desafios, preconceitos e tal, mas as coisas começaram a acontecer para mim, tive um resultado bem satisfatório, bem acima do que eu imaginava ter na minha vida. E daí chegou um ponto que eu peguei e decidi largar tudo, tendo resultado, tendo prestígio, tendo estabilidade financeira, decidi largar tudo para seguir um chamado, né? É aquela coisa que eu acredito que quando a gente não tá resolvido financeiramente, ouvir alguém falando de propósito, de legado e tal, parece uma utopia, parece isso aí é lorota que tá falando só para, né, para ficar bonito o discurso. Mas quando a gente consegue se resolver financeiramente, verdade, a gente coloca o dinheiro, ele não fica mais sendo aquela coisa que roda a nossa cabeça o tempo todo. Rico só pensa em dinheiro, rico não pensa em dinheiro. Quem pensa em dinheiro é pobre. É quem precisa. É boleto, é quem não tem dinheiro. Então, quando o dinheiro ele deixa de ser prioritário na tua vida, e não tem problema, é natural, claro. A gente tem que correr atrás, tem que se manter, tem que buscar algumas coisas, mas quando tu começa a gerar dinheiro, né, com fluxo, acessa os princípios, começa a entender como funciona essa máquina, aí o dinheiro fica em segundo plano, e tu começa a ver assim, é isso que eu quero para minha vida. Eu estou contribuindo como eu gostaria, e foi onde eu decidi abrir mão do que eu fazia com marketing e relacionamentos, ganhando muito dinheiro, com mais estabilidade, tinha uma rede com mais de 15 mil pessoas, espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil. Então eu abri mão, eu podia ter deixado de stand-by aquilo ali e ficar colhendo. Inclusive, eu vendi aquela estrutura ali para uma pessoa que estava acima de mim no negócio. Eu podia ter ficado colhendo, inclusive hoje continua gerando um bom resultado financeiro aquilo para aquele cara. Eu vendi a preço de banana para ele, porque ele pagava com o próprio dinheiro que entrava no negócio. Com o teu dinheiro mesmo. Mais ou menos foi assim uma coisa, eu vou vender porque eu não quero ter esse vínculo, eu queria quebrar a ponte. Mas é queimar a ponte, né, cara? E só que eu queria quebrar a ponte, lógico, mas eu precisava de uma estrutura, né? Eu tinha uma boa reserva, eu tinha ganhado muito dinheiro, mas eu precisava de uma estrutura para manter o meu padrão de vida até as coisas darem certo. Então, eu fiquei ali, eu deixei o cara parcelar para mim por 2 anos o negócio e fui me mantendo com aquilo ali, e daí foi onde eu criei o Supera. Só que nesse meio tempo, daí surgiu o quê? Pandemia. Né? Eu fiz a primeira edição do Supera, na verdade, a primeira seria em 2019, eu tive que remarcar, porque eu só tinha 5 ingressos vendidos. Meu Deus, cara. E daí eu peguei, acho que eu fiz bobagem, né? Larguei tudo certinho ali, agora pra me jogar nisso aqui, nem sabia o que ia dar, achei que ia vender ingresso fácil, tem evento e as pessoas iam vir, e me lasquei, mas foi um aprendizado, e daí início de 2020, em fevereiro eu fiz a primeira edição, foi bacana, umas 100 e pouquinhas pessoas ali, e daí eu pensei, agora vai, e daí entrou a pandemia, né? Daí eu tentei fazer algumas coisas, eu parei, não tinha o que fazer, né? Evento presencial não tinha como fazer. E eu parei por 1 ano e meio nesse meio tempo, como eu tinha dinheiro, eu queria gerar renda, eu pensei, vou construir alguns negócios até poder retomar, né, e depois vai embora. E daí eu trabalhei com tudo, né, eu abri revenda de carro, abri farmácia, trabalhei com consórcio, trabalhei com investimentos, eu fiz um monte de negócio. E ali eu entendi uma coisa também. Foi um bom aprendizado na minha vida. Alguns deu resultado positivo, outros eu colhi um fruto ali e não fazia tanto sentido, eu deixei de lado. Outros, como eu não dei tanta atenção assim, acabou ficar patinando. Outros eu tomei prejuízo, mas foi um aprendizado tão bom para mim assim que eu li naquele período da minha vida, eu estava me vendo assim no meio de um turbilhão de tanta coisa. Porque uma coisa assim, quando tu não tem resultado financeiro na tua vida, tu fica querendo a oportunidade para te virar. Mas quando tu começa a ter resultado na tua vida, tu tem que cuidar com outra coisa. Exato. O grande número de oportunidades que surge. E ali eu fiquei meio uma demanda de oportunidades e eu não soube selecionar o que vinha. Eu olhava, bom negócio, tá, vou abraçar, mas bom negócio, não, aqui investir, vou investir e tal, e fui fazendo isso aí. E daí eu li um livro chamado Essencialismo. E nesse livro ali, ele fala sobre realmente tu fazer o que realmente é importante. E uma frase pra mim ali ficou muito marcada que é, se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Então, quando eu olhei para aquilo ali, eu disse, cara, quanto não óbvio tem aqui na minha vida que eu tô fazendo. Essa aí é pra anotar. O Joel J falou um negócio muito legal esses dias que eu levo lá pra minha vida, assim. O sim é sim, o talvez é não e o não é não. Exatamente, é a mesma frase. Eu vi ele, inclusive, postando a frase do essencialismo propriamente. Isso aí. E isso pra mim ficou muito forte, porque, cara, quanta coisa eu tava ocupando o meu tempo com o que realmente não fazia tanto sentido para mim, só visando um bom negócio e tal. Alguns realmente eram bons negócios,
Cara, eu vendi esse, o outro disse, fecha aqui, esse aqui era uma parceria comercial, só vou encerrar e tal. E eu fiquei só com supera. Porque daí eu botei um princípio pra mim na minha vida quando eu decidi abrir mão do que eu fazia antes e ganhava dinheiro. Exato. Porque assim, quem tem um plano A bem definido não precisa de um plano B. Anota aí, gente. Mas daí é uma coisa assim, Rony, mas não precisa, melhor que uma fonte de renda é 2, 3, lógico. Né? Mas eu tô falando pra construir algo. Né? A gente não consegue construir 10 coisas ao mesmo tempo. Não. Vai construir uma coisa bem feita. Porque dentro do livro Essencialismo tem, né? Bem nas primeiras páginas, tem um desenho, 2 desenhos. Né? Um tem um círculo que faz várias setinhas assim pequenininhas e daí ele pergunta se você está andando milímetros em várias direções ou quilômetros em uma única direção. Caraca. Meu Deus. E aí, muito pra forte. mim, ele foi um baita aprendizado e aquele livro foi o melhor livro que eu li no ano de 2021. Isso é legal quando tá pronto para aprender, então as coisas começam a vir. Porque às vezes tu lê de tudo, olha de tudo, assiste de tudo, segue todo mundo, mas não aplica nada, né? Mas tem um momento que você tá pronto, assim, para uma frase transforma a vida, muda a direção, muda a rota. Tu tava falando do marketing de rede, né? Uhum. Eu não fiz marketing de rede, mas eu acompanho muita gente que fez marketing de rede. Eu desconheço uma escola mais forte, uma escola melhor para a vida da pessoa. Porque ali marketing de rede eu acho que é o de menos do ganho. Sim. Porque os treinamentos que tem, os livros que você tem que ler, os cursos que você tem que fazer, os treinamentos que você tem que participar, isso é muito... quando tu falou ali no início... Pra mim, assim, o marketing de rede, o livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele menciona marketing de rede, tem um livro do Donald Trump, né, com o Robert Kiyosaki, eles falam, nós queremos que você fique rico, entre os segredos da mente milionária, também tem uma menção. GoPro. Então, assim, GoPro, então, assim, vários livros falam sobre marketing de rede, porque Estados Unidos é uma profissão. Aqui existe um certo preconceito, até porque o brasileiro muitas vezes dá um jeitinho e faz umas picaretagens. Exatamente. Né? Mas... Pra mim, eu sou extremamente grato, porque meu primeiro resultado financeiro que eu tive na minha vida foi ali. Só que, principalmente, 3, 4, 5% das pessoas que têm resultados financeiros expressivos com marketing de rede. Assim como em qualquer outra profissão. Qualquer outra profissão. Mas a escola que é ali, ali eu aprendi a vender. Ali eu aprendi sobre comunicação. Ali expandiu minha mente para o empreendedorismo. E ali eu construí network. Então, para mim, tudo que eu tenho daqui para frente veio de fruto do marketing de relacionamentos. Então, poxa, se tu aprende sobre vendas, se tu aprende sobre comunicação, se tu aprende sobre liderança, network. E se tu tem um network de qualidade, cara, tu vai para qualquer lugar. Aí não tem... Cara, eu fiz marketing de rede acho que por uns 2 anos, pelo menos. E, cara, eu não tive um resultado expressivo, porque eu fazia em paralelo ao trabalho em pouco tempo. É o plano B. Mas eu ficava 2 vezes por semana, no mínimo, em treinamento. Mas é uma escola, cara. É uma escola. Assim, todo mundo, independente de ser um marketing de rede, mas se tu fica intensamente praticando venda, porque assim, é convidar pessoas a sofrer rejeição. Tu aprende a lidar com a rejeição. Tu tem um time de 10, 15, 100 pessoas, 15 mil pessoas, tu tem que liderar. Então tu aprende sobre liderar. Tu aprende a lidar com a rejeição. Às vezes tu vai ser convidado para falar uma palavrinha ou outra, dar um depoimento, fazer um mini treinamento, tu começa a aprender a se comunicar. Então tu vai aprendendo essas habilidades e por isso que eu falo, cara, independente do resultado, o importante é tu fazer. Porque, mas eu não dei certo. Não deu certo porque nem todo mundo vai dar certo em qualquer coisa. Hoje eu botei uma frase assim, o marketing de rede, isso vale para qualquer profissão, né? Uma pessoa me perguntou sobre marketing de rede hoje, na casa dela, hoje não me perguntam tanto mais. Mas eu falei pra ela, o marketing de rede é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pro marketing de rede. Verdade. Assim como nem todo mundo é pra treinador, nem todo mundo é pra ser um construtor, nem todo mundo é pra ser pastor. Exato. Então cada um tem que... Eu acredito que nós podemos ganhar dinheiro com muitas coisas, mas pra gente fazer um grande resultado, deixar um legado, a gente tem que se conectar com os nossos talentos naturais, com nossos dons naturais. Claro que como é que eu vou descobrir meu dom? Se tu não ganha dinheiro ainda, né? Se tu não construiu algo grande, é porque tu ainda não se conectou com o teu dom natural ou não colocou ele em ação. Mas como é que eu vou descobrir, Rony? Eu acho que eu não sou bom em nada. É porque tu não praticou. Tu ficou acomodado numa única função. Não, eu sou não experimentou várias coisas. Eu sou mecânico. Vai experimentando. Eu vou arriscar vender copo, eu vou arriscar vender DVD, eu vou arriscar fazer essas coisas de marketing de rede. Não, eu vou ficar aqui porque é cômodo. Pode não estar tão bom, mas pelo menos paga minhas contas. Então, assim, por arriscar, por aceitar, que nem eu, abrir mão de uma renda muito interessante, que menos de 1% da população tem, abrir mão disso para ser treinador. Então, assim, quantas pessoas teriam coragem de uma coisa? Tu abrir mão de emprego de R$1.000, R$2.000, outra coisa, tu abrir mão de uma renda extraordinária. E daí tu pega e olha para isso, é a coragem de tu recomeçar. Né? Tem muita gente que obrigatoriamente acaba pelas ocasiões da vida tendo que recomeçar e se curva de joelho.
em vez de olhar como uma oportunidade de, né, fazer uma nova história. É isso que tu tá falando e reforça uma crença que eu tenho que você sempre começa alguma coisa com um propósito específico, né? E se esse propósito não mudar nesse período, tem alguma coisa errada. Então, o teu propósito mudou com o tempo, né? Você foi lá, ganhou dinheiro, mas isso não é mais o meu destino, não é mais o meu propósito, não é mais o que eu quero para minha vida. Eu tenho uma missão, eu tenho um dom natural, que não é tão natural, mas se desenvolveu, né? Mas existe, cada um tem uma essência e eu acredito muito nisso, que você tem que ir fazendo coisas até que isso afloreça, de alguma maneira vai te... O caminho se faz caminhando, não adianta ficar parado, no caso, né? E quando ele falou lá no início, eu me lembrei de uma frase que eu ouvi esses dias, que a tua história de vida não pode ser tua historinha, né? Tu não pode ficar preso Tuas lá, desculpas, né? Tuas desculpas, né? Então, mas essa questão, Paulo, tu falou agora algumas palavras, propósito, missão, essência, né? Tem uma frase que eu falo assim, que o teu propósito de vida, ele tá escondido atrás do teu maior bloqueio. E eu era um cara que morria de medo de falar em público. Acho que eu contei dentro do Supera, né? Eu morria de medo de falar em público. Em 2008, 2009, quando eu comecei a trabalhar com marketing de rede, eu bati uma metinha lá pequena e aconteceu de eu ser convidado, junto com mais umas 30, 40 pessoas, para mim subir no palco da Unicinos, para mim falar em público. E daí, quando eu fui convidado para ser lá, eu tava assim no auditório, 500 pessoas, depois vão te chamar para dar uma palavrinha, 1 minutinho. Eu disse, tá bom. E eu fugi, eu me escondi atrás do auditório. Eu saí do auditório, me escondi atrás de uma Kombi bege, abaixadinha assim, e ouvi meu nome sendo chamado. Eu me escondi. 2 anos depois, 2011, se eu não me engano, eu fui num outro evento, e daí eu já tinha um resultadinho, tinha uma equipezinha de umas 40 pessoas, né? E daí eu já tinha uma experiência, tava ali quase 2 anos de negócio, eu quietinho na minha, fazendo só nos bastidores. Daí o palestrante faltou, Ronê, vai ter que ser tu. E Nossa! Pois é, também, vai faltar 10 minutos. E é o que eu falo dentro do Supera. Quando a gente vai sair da nossa zona de conforto, o nosso corpo ele tenta nos prender. Com desculpas e até com reações físicas. Sim. É real, acontece. Boca seca, a voz treme, o ar fica curto. Né? Então, assim, o coração acelera. E, entre outras várias situações que acontecem na vida. E ali eu fiquei mal, tudo, e deu piriri. Fui até no banheiro em 10 minutos. E daí eu fui lá, fiz. E quando eu fiz aquilo ali, um cara chegou no final e falou assim, Ronei, foi uma das melhores apresentações que eu fiz. E eu pensei assim, tá mentindo, né? Mas no fundo eu pensei assim, cara, mas é que não fui tão mal. E aquilo ali me deu uma pequena crença de, poxa, eu acho que eu sou capaz. E aí foi um primeiro ponto que eu olho para trás hoje. A ação cura o medo. Não tem como curar o medo só imaginando. Eu vou curar o medo através da ação. Só que quando eu fiz aquilo ali, eu fui me permitindo, enfim, ao longo dos anos, eu comecei a falar com muita gente, 20, 30, 50, já subi em palco para falar, treinar mais de 3 mil pessoas ao mesmo tempo, já subi no palco para falar para 40 mil pessoas, e hoje eu não tenho dificuldade de fazer isso. Né? Aquele friozinho, sabe, sempre assim, vai existir. Dá ou não dá, de vez em quando dá um friozinho, mas assim, não é um medo, não é nada que vai me paralisar, gaguejar nem nada, assim, é só aquele friozinho de gostoso, vou estar lá de novo, sabe? E só que aí entra o ponto. Eu tive que encarar os meus medos para destravar isso e poder iluminar ou aflorar a minha verdadeira essência. Porque para mim o propósito de todo mundo é igual. Né? A missão de vida é diferente, né? Ou seja, o veículo que eu vou usar para viver o meu propósito é diferente, mas... Você vem para servir, mas como você vai escolher servir? Na verdade, assim, o propósito, eu sempre achei assim, o meu propósito é servir. Mas na minha visão hoje, não deixa de ser servir. Mas o meu primeiro propósito é deixar que a minha essência verdadeira, né, que é a essência de Cristo, a essência de Deus, que falou lá no princípio, em Gênesis, falou assim, eu deixar que aquilo ali se aflore. E quando a minha verdadeira essência aflora, eu vou conseguir viver a minha missão e automaticamente eu vou servir. Então eu entendo que se eu estiver travado, com medo de falar em público como era eu não estou vivendo a minha verdadeira essência, não aflorei minha essência. Então eu não consigo servir. Quando eu destravei isso, por exemplo, eu consegui servir mais pessoas através do meu propósito. Então, o nosso propósito de vida primário, eu acredito que voltar para a origem. É eu voltar para a origem, eu permitir não viver travado, porque aí eu destravo o meu talento, que a gente falou antes, o meu dom natural que cada um tem. A gente está vivendo na limitação e por isso que a gente não aflorou ainda a nossa essência e por isso que a gente não está servindo. E servir é contribuir com mais pessoas. E quanto mais gente eu contribuo, mais dinheiro eu vou ganhar. É a reciprocidade do universo. Né? Cara, isso é demais, assim.
Uma coisa que eu converso com várias pessoas, assim, e hoje eu me encontro, assim, fazendo o que eu gosto, o que eu amo fazer. E muita gente pergunta, mas como é que tu descobre, cara? Como é que tu descobriu, assim... Cara, me permitindo. Testando. Me permitindo. Cara, eu fiz um monte de coisa. Que nem a gente falou, eu fiz vendas diretas, eu abri uma serigrafia, eu fiz milhares de coisas. Até que um dia, numa aula... Cara, isso foi louco, assim. Quem me conhece sabe que eu sempre conto isso. Um dia, numa aula, a professora... a aula daquela professora era incrível. Juliana Saboia é o nome dela. E ela, hoje eu vou mostrar pra vocês qual é a minha profissão fora ser professora aqui da faculdade, tal. Na época nem se falava em coach. E, cara, a gente fez um ciclo, assim, quem quer? Todo mundo, ninguém sabia o que era, o que essa mulher vai fazer com a gente, né? Daí uma colega minha, não, eu. Ela chamou minha colega e começou a fazer umas perguntas pra ela, assim. Minha guria começou a chorar, e ela disse que o sonho dela era ter uma clínica estética. Só que a figura, a pessoa não comunicava com uma, né? Não tinha aquele cuidado que uma pessoa para esse nicho teria que comunicar, né? A imagem dela não comunicava. Cara, e ela fez aquilo ali, ela disse, isso aqui é o coach, tá. E aí, cara, as aulas dela eram incríveis, assim, a forma com que ela lidava, conversava com a gente, entendia. Cara, eu saí dali, eu cheguei em casa enlouquecido, disse, cara, eu quero aprender o que é coach, eu quero ser isso. Porque é incrível o que aconteceu naquela aula. Daí depois eu fiz um processo com ela e, cara, mudou minha vida, mudou. E a gente começou a ver essa minha colega, cara, ir arrumada, maquiada, começou a fazer academia. Destravou a menina. Cara, a gente disse, mas o coach é... Claro, né? Hoje a gente ouve falar muito com relação ao coach. Coach é poderoso, mas o coach é mais. Mas, cara, é surreal, assim. Surreal, sabe? Tudo que aconteceu ali. E ali eu entendi muitas coisas assim. Eu disse, cara, isso aí eu quero pra minha vida. Pra estar dentro dessa lei de raciocínio, assim. Qual é a grande dificuldade hoje das pessoas que tu vê? Porque hoje tu tá lá, como tu disse, atinge 200 mil pessoas, 300 mil pessoas para algo que é bom. Para algo que vai direcionar para um destino muito melhor. E como fazer para essas pessoas entenderem, porque esse é o desafio de todo treinador, qualquer pessoa que dá curso, dá treinamento, de desenvolvimento, ele bate na mesma barreira, né? Na crença das pessoas que elas estão limitadas, elas estão condenadas a como estão, né? A crença de eu nasci num ambiente assim, não consegue perceber, ter uma visão de longo prazo, ou se tem, fica muito distante. Às vezes vê uma pessoa do lado ali crescendo, mas mesmo assim ela tem dificuldade, né? Então, em que momento você percebe assim, ó, essa pessoa está pronta para romper, essa pessoa vale um investimento, essa pessoa vale eu me dedicar, essa pessoa vale o meu tempo? Sim. Porque eu acho que, como todo treinador, a maior dificuldade é assim, você enxerga muita coisa, para você muita coisa é clara, assim. Sim. Meu Deus, essa pessoa, cara, essa cabeça, essa mente tá tão limitada, tá tão pequena, você percebe no jeito da pessoa se comportar, no jeito de falar, e aí tu sabe que viveu tudo isso que você viveu, né? Todo o teu passado, todo o processo que tu passou, e diz, isso aqui é possível para qualquer pessoa. Como você percebe, assim, qual é a maior dificuldade que você enfrenta, assim, quando... No treinamento, por exemplo. Porque todo mundo, tem muita gente que está lá porque é mais um treinamento, é mais uma foto. Sim. Ela não foi ainda para se entregar, talvez tenha que ir 10 supera. O ponto é, a pessoa, eu falo assim, eu posso falar o que quiser em qualquer treinamento, ou qualquer treinador pode falar o que quiser. Só que a única coisa que eu não posso fazer pela pessoa é a parte dela. E o princípio de tudo é querer. Se a pessoa não quer, não tem um desejo, se ela eu quero mudar, mas tipo assim, aquela coisa só da boca pra fora, né, não adianta. Então tem o ponto de querer, que todo mundo quer. Quer ter um casamento melhor, quer emagrecer, quer ficar rico? Sim. Tá, e quando tu vai decidir fazer isso? Daí tem, eu quero emagrecer, eu vou cuidar da minha saúde. Daí vai lá, se inscreve na academia, compra a roupinha bonitinha, já paga a mensalidade do semestre, né, pra garantir. E daí vai uma semana. Muito dinheiro nas academias. Porque daí todo mundo quer. Uns 30%, 40% decide, né? Vai lá, faz alguma coisa pra mudar. Mas pouca gente... tá bem generoso ainda nessa... mas pouca gente, eu diria uns 5%, se compromete até dar certo, né? Quebra a ponte, faz o que tem que ser feito, né? Toma aquilo como uma prioridade de vida. Então, o primeiro ponto é as pessoas quererem, né? E aí, o gatilho de mudança, pra mim, hoje é muito claro. Existem poucos gatilhos de mudança pra acontecer na pessoa. Alguns, né? Pra mim, o que seria... O objetivo de qualquer treinador é fazer a pessoa mudar pela consciência, tá? Que é o que não vai gerar dor. Tá? Algumas pessoas, com mais clareza, elas conseguem mudar buscando resultados, ou seja, pela busca do prazer. Mas a maioria vai ser pela fuga da dor. Tá? E essa dor é o quê? A pessoa muda quando ela tem dor,
tá? Seja física ou emocional. Já tá perdendo ela muito. muda quando ela passa por vergonha ou humilhação. Ela decide mudar. E essa pessoa também ela pode mudar pelo excesso de medo, né? Mas a mudança nem sempre é mudar para melhor, ela pode mudar para pior. Né? Então, para mim, os gatilhos de mudança são esses, né? Medo, humilhação e vergonha e dor, que é o que a maioria das pessoas muda, mas nem sempre elas mudam conscientemente para mais. Às vezes elas se recolhem mais. Piora a situação. Então, é saber usar esses gatilhos favorecendo. Eu gosto de usar, por exemplo, o gatilho da dor para estipular uma meta. Porque assim, tu vai ter o prazer aqui, esse objetivo se tu conquistar. Mas caso tu não faça, tu tem que ter um gatilho de dor pra tu olhar pra trás ou pra ter um pitbull correndo atrás. Né? Mas é com consciência fazer isso. Né? Então, o grande objetivo de um treinador é gerar consciência. Para mim, mudar um comportamento, o primeiro ponto é eu perceber que eu me comporto assim. Né? Me tornar consciente. O segundo ponto é eu me arrepender. Né? Não adianta eu falar, eu vou lá, traio a minha esposa e falo pra ela assim, me desculpa e tal, na outra semana eu não me arrependi. Sim, o arrependimento é não fazer novamente, acabou. Eu tenho que me acabou. arrepender daquilo ali. A partir daí, né, eu começo o processo de mudança. Daí é a construção de um novo hábito, né? Eu me libertar de um vício, de repente, de trair, de beber, de jogar. Eu me libertar desse vício, eu vou ter que o quê? Um vício, eu tô relendo, inclusive, um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo. Não sei se já ouviram falar. Diogo Mandino. Demais. Que é um livro dessa finurinha que leva 10 meses para ler. Né? Que tu tem que ler. Um por mês. São 10 pergaminhos e o pergaminho tem que ler todo dia, 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Né? A Fernanda acordar meio-dia. O Tiago tá lendo pergaminho. E daí eu disse, mas faz hoje parte do troco processo. Minha velha pele. Exatamente. E ali fala, o primeiro princípio que fala é você substituir os velhos hábitos. Verdade. Né? E para isso, o processo de repetição. Então a gente formou muitas crenças na nossa vida pela repetição. Coisa que a gente ouviu, viu, sentiu. E hoje a gente pode usar a mesma estratégia. Só que as pessoas elas têm a tendência a voltar aos velhos hábitos. Né? Isso aí que tu falou é muito louco. Porque nós temos... Deixa eu fazer uma pergunta antes. Tem mais Shimacast? O Shimacast tem que ter, porque o nosso sistema de crenças, nós temos um sistema de crença passivo, que nós fomos programados, e ele é um passivo, então você não sabe que está sendo programado, e aqui eu estou sendo programado, você está sendo programado. Estamos sempre sendo programados, né? As pessoas que estão assistindo estão sendo programadas de uma maneira legal, pelo menos boa, né? Então, essa desconstrução que é o grande desafio, né? É você entrar num sistema de crenças ativo, dizer, eu vou mudar o que eu estou vendo, o que eu estou assistindo, com o que eu estou falando, onde eu estou andando, os ambientes que eu estou frequentando. Então, quando você faz um treinamento, eu escutei o Paulo Vieira falar esse dia uma coisa muito louca, assim, muito forte, que o ambiente sempre vai te vencer. Então eu posso ir no Supera, eu posso voltar com todo esse sentimento, com toda essa emoção aflorada, as conexões neurais já aconteceram, você tem experiências que você viveu lá, precisa reforçar essas experiências, precisa andar com pessoas diferentes, conversar com pessoas diferentes, andar em ambientes diferentes. É um processo, né? Então, isso é louco, né? Porque às vezes a pessoa muda, mas volta para o estado... aos velhos hábitos. Aos velhos hábitos. Alimentar as velhas crenças. Porque eu olho mais ou menos assim, imagina 2 estradas, né? Eu tenho uma estrada toda esburacada, uma mata fechada e a outra é uma rodovia. Cara, usar mais. A nossa mente ela foi programada para sobreviver e poupar energia. Né? Porque os nossos ancestrais lá, eles tinham que sair para caçar, então eles tinham que poupar caloria. Então a gente faz o quê? Nossa mente está programada lá no cérebro reptiliano, primitivo, ele está programado para quê? Para poupar energia e sobreviver. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar sempre a alternativa que gaste menos. Porque aqui eu já estou acostumado. Aqui eu só pego o meu carro e sigo nessa rota. Mas aqui não, que eu vou ter que pegar um machado, abrir, cuidar os buracos, eu vou ter que aprender. Então eu começo conscientemente aí no caminho novo, que eu quero mudar, eu quero emagrecer, eu quero fazer uma planilha financeira, eu quero fazer uma... E daí daqui a pouco faz o quê? Eu volto para os velhos hábitos porque eu deixei cair no esquecimento. Então eu tenho que me antecipar, que é a chave da inteligência emocional, me antecipar às emoções. Eu tenho que saber o que eu vou fazer, o que vai me levar lá, que ambiente eu frequento, com que pessoa eu me conecto, que conteúdo eu estou consumindo que me faz querer voltar para lá inconscientemente. Então, eu tenho que me antecipar a tudo isso para mim conseguir alimentar um novo hábito. E a chave sempre vai ser
pessoas, ambientes e conteúdo. Exatamente. Para mim isso é muito claro. Então, poxa, não adianta, eu quero começar a empreender. Eu vou começar a andar só com aqueles meus amigos que são CLT e que falam que empreender é muito arriscado, que o patrão não presta, que não sei o que, com meu tio que foi funcionário 50 anos, nada contra o CLT. Mas se eu quero ir para um outro caminho, eu tenho que alimentar alguém, eu tenho que falar com o empreendedor, aquele cara que quebrou, aquele cara que deu certo, aquele cara que acredita. Eu tenho que estar junto com aquelas pessoas. Né? Que nem eu andar com um monte de amigo que só fala, não, vamos pra festa, vamos pra Gandai, vamos trair, vamos pegar um monte de mulherada. Exatamente. Cara, aquilo ali vai martelando na minha mente casado, andar com amizade de solteiro, né? Não casa mais, não tem mais como, então não combina mais. É sempre sobre isso, né? Sobre o ambiente, sobre as pessoas, sobre o conteúdo, né? Tipo, e conteúdo... Tudo que você tá consumindo. Conteúdo eu falo, né, para as pessoas, a televisão foi, durante muitos anos, né, uma forma de conteúdo que hipnotizava e 95% do conteúdo de televisão ele é negativo, né? Que é o que vende, né? É o que vende. Só que aí entra um ponto. Hoje muita gente nem olha TV. E até entendeu que isso é negativo. Fala, eu não olho TV e se orgulha disso. Só que daí continua consumindo conteúdo em outra fonte. Só mudou a plataforma, né? YouTube, redes sociais e tal, daí consome o quê? Lixo. Porque tá cheio também. E daí se orgulha de não olhar TV, mas tipo assim, passa o dia inteiro olhando Netflix e nunca lê um livro. Né? Quando tem rede social, não, eu tenho rede social. Não faz negócio, não gera network de qualidade, não gera conteúdo para ajudar as pessoas e fica lá, só esfregando o dedo, fazendo comentário de vacina sim, vacina não, Bolsonaro sim, Bolsonaro não. Lula não. E daí fica nessa função, especialista em guerra da Ucrânia. Ele só muda de lugar, né? E curtindo não sei o quê, fazendo fofoca, olhando bunda e é só isso que faz o dia inteiro. E daí, cara, mudou. Então olha a TV, não muda nada. Talvez a TV seja menos ofensiva ainda, né? Mas, gente, quem tá vendo aí, eu tenho certeza que é um treinamento, é um curso. Se você anotar 10% do que você ouviu aqui e praticar, tenho certeza absoluta que você já muda teu destino, já muda... Já é outro game, né? E não esquece de deixar o like, já curtir e já envia, né, pra galera que você acha que vai fazer sentido esse bate-papo que a gente já arrasta pra cima. E já arrasta pra cima, que a gente tem um produto na Hotmart. Mas, Rony, nós falamos num ponto bem legal aí, que eu achei legal, que a gente entrou ali e deu uma saída, parte família. Cara, o que é o Pedro, cara? Pedro é uma bênção programada. Cara... E pra quem não foi ainda no Supera, lá o Ronei conta. Pra quem não conhece o Pedro, entra no Instagram do Ronei e olha o filho do Ronei. Cara, é uma pintura. Ele é lindo, ele é carismático. Ele é o Ronei em miniatura, né, cara? Que ele vai no palco. Generoso com ele. Cara, e muito legal, porque o Ronei falou um negócio muito, muito bacana que ele marcou pra mim e eu já comecei a fazer, inclusive. Que é o mural dos sonhos de colocar o bebê, que o Ronei disse que a foto do bebê que ele tinha colocado, disse que era o Pedro, né? Nossa, foi incrível, assim, porque em 2018 eu fiz um mural do sonho, eu faço sempre fim do ano, gosto de renovar, e daí a Fernanda, né, nós ficamos grávidos, assim que fala, né? Em 2019, ali, maio, junho a gente descobriu, e daí, beleza, em 2020 ele nasceu. Quando ele nasceu e tal, passou os primeiros dias ali, que tem aquela carinha de bebê que não é indefinida, depois passou os primeiros dias ali. Quando eu olhei, eu tava com a foto no cantinho do meu quadro dos sonhos, até tem a foto que eu tirei, e, cara, tava ali um menino igualzinho o Pedro. Tanto é que eu falava, se eu olhava, eu tinha o sonho de ter um filho menino. Daí, claro, eu sou alemão, olho claro e tal, eu botei uma criança, né, similar ali pra você, né? E daí eu botei aquilo ali, e quando veio o Pedro, assim, depois que eu fui olhar meu quadro dos sonhos, eu olhei, cara, é igual, falei pra Fernanda, é igual a criança que tinha lá. Então, assim... É a visualização, né? Tanto é que quando a gente foi fazer o chá revelação, a gente foi estourar o balãozinho pra sair os confetes dentro lá. Eu fui estourar, a gente se olhou assim, a Fernanda me olhou assim, ó. Se for menina, tu sorri também. Porque eu tinha tão forte em mim, disse, não, vai ser menino. Eu falava há muitos anos já pra ela. E depois tive o quadro dos sonhos. E eu tive muita coisa que eu realizei ali. Eu acredito muito que não é só ter um quadro dos sonhos com uma imagem, mas aquilo que tu visualiza diariamente. Sim. Os teus comportamentos, as tuas ações, a tua mente vai dar um jeito de realizar. Sim. Né? Então, eu acredito muito no poder da nossa mente de materializar as coisas e buscar caminhos para aquilo que a gente acredita. A nossa mente é um imã. O grande problema é que as pessoas, né, um dos maiores, o imã mais poderoso que tem é o medo. E a maioria das pessoas usa esse imã para a vida delas. Né? Então, eu fico com medo de não dar certo, o medo de errar, o medo do julgamento, e as pessoas ficam atraindo aquilo para a vida delas. Exatamente. Eu li uma frase no livro agora esses dias que fala assim, ó, você vive aquilo que mais teme.
Fez todo sentido agora. Que você atrai, né? Para quem não sabe aí o que é o mural, ou sei lá, o quadro dos sonhos, é um quadro cheio de imagens sobre várias áreas da tua vida. Sonhos e objetivos. Sonhos e objetivos, né? Como você quer estar, a quantidade de dinheiro, a casa que você quer ter, o carro que você quer dirigir. Pega todas as áreas da vida e coloca lá uma imagem. Todos os dias você visualiza essa imagem, você vai lá, perde ou ganha, né? Algum tempo ali, ganha um Investe, tempo. né? Investe um tempo, melhor dizendo, obrigado. Um tempo ali para que isso comece a fazer parte do teu dia a dia. Uma comunicação que você vai fazer para o teu inconsciente. Não importa se você acredita ou não, mas se você fizer isso diariamente, vai chegar um momento da vida que tu vai ter essa experiência que o Ronei teve de ter um filho igual. Né? Eu tenho 2 testemunhos para dar sobre isso. De um carro que eu estava dirigindo na freeway, eu imaginava dirigindo aquele carro. Em menos de 8 meses, eu me peguei na freeway e disse, eu nem lembrava que estava no Mural dos Sonhos, e eu estava naquele carro, da cor do carro, do jeito que era o carro. E a outra também, que a minha esposa não poderia ter filho, e eu achei uma imagem de uma família feliz e tinha uma pessoa a mais, e eu não sabia por que eu escolhi aquela imagem, e depois a minha esposa teve o milagre de ter um filho, e aí respondeu, de tão forte que é isso. Então, é uma explicação rápida, o Ronei pode se aprofundar, não hoje, porque não vai dar tempo, mas o importante do detalhe é o que tu falou, é visualizar, e visualizar com emoção. Não vai olhar todas as imagens, se imaginar, mas escolha uma, pelo menos, por dia, e dedique 5 minutinhos para você fechar os olhos, botar uma música, se for necessário, para você sentir aquilo realizado. Porque tudo que eu comunico gera um pensamento, meu pensamento desencadeia uma química em mim, e a química me impulsiona para ação, para o comportamento. Então, não é simplesmente assim como eu tô triste, eu fico ali deprimido em casa e tal, porque tem uma química dentro de mim. Quando eu vou na academia, tem a endorfina, a dopamina, então a adrenalina, então tudo isso vai sendo desencadeado e nos impulsiona alguma coisa. Exato. Então, a mesma coisa vai ser quando eu visualizo, a nossa mente ela é atemporal, então ela não consegue distinguir o real do imaginário. Exato. Então, se eu fecho os olhos, é que nem dentro do Supera. Às vezes pega uma dinâmica, fecha os olhos, tá sentadinho lá, como é que tá chorando, como é que tá desmaiando, como é que não sei o quê. Então, por quê? A minha mente... spoiler, fica ligado. Não vale a pena. Então, exatamente, é tudo... Nós vivemos aquilo que mais sentimos, na verdade, né? Porque o sentimento que gera a crença. A frequência que a gente... Então você vai fazer isso pelo quê? Tu vai fazer o movimento certo, pelo tempo certo, né? E na intensidade certa também. Exato. E pelo tempo que for necessário, na verdade. Então, desiste, a pessoa fracassa quando ela para, quando ela desiste, né? Então isso é muito forte. O mural dos sonhos é muito forte. Se for lá em casa agora, quando eu saio do quarto, dou de cara com o mural. Tá ali, a primeira coisa que eu vejo de manhã é aquilo ali. E aí me lembra muito das coisas que eu tenho que fazer, porque às vezes no dia a dia tu vai pendendo para um lado, né? Então ele serve de alinhamento. Isso também. Essa questão de ter o mural ali serve para tudo isso que a gente está falando, mas ele serve justamente porque tu falou agora. Tu elencar as tuas prioridades. Porque muitas vezes, durante o dia, a gente acaba fazendo as coisas que são urgentes e que não são realmente importantes. Exatamente. Então a gente ocupa o nosso tempo da maneira errada. E a gente fala assim, falta tempo, se eu tivesse mais 3 horas no dia, não sei o quê. Poxa, mas como é que tem gente que realiza? Exato. É porque as pessoas não ficam fazendo o que não é importante. Elas fazem... Eu fico fazendo o que é urgente, o que surge. Claro que vai ter urgência, que a gente vai ter, que ninguém é um robô, a gente sabe disso. Mas, na grande maioria do tempo, a gente tem que fazer o quê? O que realmente é importante. E quando tu tem isso claro pra ti, o que é mais importante? É a minha família? Então tá. Então assim, não é que eu vou deixar de trabalhar pra ficar com a família, mas quando tem uma linha de, pepino lá e pepino aqui. Cara, minha família é mais importante, então isso é a minha prioridade. Então é elencar as prioridades da vida para mim realmente andar na direção que eu tenho que andar. Né? Que a gente estava falando antes do essencialismo. Demais, cara. É louco, né? Porque entra aí os teus valores, né? O que é mais importante realmente para mim? Para cada um, né? Para cada um. Cada um tem a sua escala ali, né? Sua escala de prioridades. Mas lá no final eu creio que tu vai sempre olhar para o que tu fez, para tua família, né? Não tem. Tu pode até agora estar vivendo um outro E acontece momento, muita gente fazer o seguinte, eu vou, porque eu em alguns treinamentos eu costumo montar assim, tipo uma agenda da semana, eu fazia antes uma agenda diária, mas a agenda diária tu não consegue botar tudo a tua rotina ali num dia só, mas numa semanal tu consegue. Então tu monta a agenda semanal, e daí eu gostava de falar para as pessoas assim, trate tudo isso como prioridade, assim como tu trata teu trabalho. Porque tem muita gente que larga tudo. Eu tenho um compromisso com a família, não vou poder porque eu tenho meu trabalho. Eu vou na academia, não vou poder porque eu tenho que fazer um Zoom com não sei quem. E daí você larga tudo
e, enfim, você larga tudo, só o trabalho é prioridade. Mas a tua saúde não é. E se você ficar debilitado, quem vai trabalhar? Né? Se você não tiver saúde, como é que você vai brincar com seus filhos, namorar com a sua esposa? Não tem como. Então eu tenho que tratar tudo como prioridade no seu momento. É sistêmico, né? E por isso eu tenho que definir um momento para isso. Porque senão eu fico sempre naquela bola de neve, naquele turbilhão de coisas que vai cair. E se eu deixar, o mundo me engole. Exatamente. Né? Por isso que eu tenho que ter essa organização. Isso é doido, né? Porque parece que tá indo na contramão do mundo, né? Exato. Quem realmente tá ali predestinado, tá obstinado e tá lá bem organizado, eu tenho essa impressão, tá na contramão do planeta, cara. Não parece dá. que tá desfilando e os outros estão correndo 200 por hora, né? Tu tá na contramão. É muito louco, cara. Tu tá indo na contramão. Mas é que tu tá indo, por mais que seja devagar, tá indo na direção certa. Na direção Tem certa. gente andando 200 km por hora Exatamente. Tá na direção errada. Mas Ronei, e quando tu chegou em casa assim e disse pra Fernanda, vamos viver agora do Supera, como que surgiu o Supera? Como surgiu isso no teu coração? Então, Por que Supera? Boa. Qual é o nome? Como é que chegou nesse nome? Olha, não tem uma especificação assim, nossa, foi divino, Foi divino, aconteceu e tal. Eu comecei a pensar alguns nomes, eu tava pensando um monte de nome de inglês. Inglês, não sei o quê, vencer, winner, não sei o quê e tal. Daí, nada ficava legal. E daí eu chamei uns 4, 5 amigos, eu perguntei, cara, dá um nome, né? E um veio assim, Supera. Os caras, gostei. Fernando, o que tu achou? Gostei, então vai ser Supera. Cara, e daí foi isso aí, eu passei pro designer, faz aí um design, ele fez lá a águiazinha e tal, os caras, legal, tem uma história por trás e tudo mais. Foi isso, né? Não tem uma história mirabolante com todo um... mas olhando justamente o ponto de superar, né, as nossas limitações pra gente viver, né, na nossa melhor versão. O extraordinário, é o que diz aqui, né? Exatamente, eu supero limites. Isso é doido, né? Porque às vezes a simplicidade, eu creio assim, sempre fazer das coisas da forma mais... Aliás, as coisas mais simples, mas não da forma mais simples, né? Sim. Mas você procurar ser simples no dia a dia. Porque às vezes eu vejo as pessoas com umas metas tão malucas, digo, cara, é só para dizer que tem uma meta grande, mas a construção de pequenos passos, mas eles têm que ser contundentes. Diariamente você tem que fazer aquilo, né? E eu acredito muito assim também de você honrar as pessoas, porque tem muita coisa que eu quero na minha vida, mas eu sei que eu tenho um tempo para aquilo ali. Então, às vezes eu vejo algumas oportunidades que são armadilhas. Aparecem na nossa vida algumas oportunidades que você quer aproveitar, mas são armadilhas. Te tirando do foco. Te tirar do foco, né? Exato. Matou. Tira do foco. É isso aí. E isso é um ponto de inteligência do ser humano quando ele consegue perceber o que realmente é importante e o que tira o foco dele. Né? Porque vai ter boas oportunidades. Eu não sei se a gente falou, já estava gravando, falando das oportunidades, né? Mas muita oportunidade vai surgir, principalmente quando tu começar a ter resultado. E se tu quiser abraçar o mundo, tu vai começar a perceber que tu vai, né, em várias direções e vai acabar não avançando pro teu propósito real. Né? E aquilo que tu vê como uma oportunidade é uma armadilha. Então... Eu tava ouvindo um podcast do David Leonardo e ele falando que ele ganhou, né, de doação uma casa, um prédio, eu acho que para fazer igreja. E ele foi lá e ele disse, ganhei de um cara que veio lá doar e tal pra igreja. Eu disse, nossa, a gente pagava aluguel, ia ser prédio próprio, lindo o prédio. Falei com o corretor e tudo. E daí ele pegou e disse, quando ele saiu assim, ele ouviu aquela intuição, né? A voz de Deus. E ele falou o seguinte, assim, cara, Deus falou pra ele assim, ó, tu não vai me perguntar se é pra comprar. Ele disse que na frente da casa ele ajoelhou e disse, meu Deus, se for pra me comprar, eu adorei, é incrível, é top e tal. Só que eu quero teu aval, né? Tua autorização. Se tu dizer sim, me dá um sinal em 24 horas. Se for não, me dá o sinal. E se tu ficar em silêncio, eu não vou fazer. E daí ele disse que em 24 horas o corretor ligou pra ele, melhorei a proposta, mas o que Deus falou pra ti? Ele disse, não deu resposta nenhuma. Aí, então eu não vou agir. E daí ele pegou e decidiu seguir aquele princípio, a coisa que ele acreditava que era o certo. Ele disse, cara, tava ganhando. Eu fiquei alguns meses ali, olhando para aquela situação. Eu disse, poxa, sabe como fui bobo, né? Tipo, o cara queria doar. E eu tô aqui pagando aluguel e tal. Podia estar ajudando uma outra causa, alguma coisa e tal. Tô pagando aluguel. Passou-se alguns meses e aquele cara que ia doar, o cara caiu num negócio de corrupção, não sei o quê, e todos os bens foram confiscados. Ele falou assim, cara, se eu não tivesse ouvido a minha intuição, se eu não tivesse me ajoelhado para conversar com Deus antes de tomar a decisão importante, cara, imagina só,
todo projeto que a gente tem ia estar linkado a uma pessoa desleal, uma pessoa incorreta. Cara. Então, às vezes, o que não parece ser certo agora, se tu tá seguindo o teu coração, se tu tá seguindo a tua intuição, o teu sentimento, e tu perguntou para Deus, que é o erro de muita gente, né? Não perguntar, não conversar. Porque, cara, é pai e filho, é conversar com o pai, é ter esse vínculo. E daí as pessoas não perguntam, não entendem que tem um processo, que não é a nossa hora, é no tempo de Deus. E daí, imagino que seria hoje o nome dele, que é um nome muito forte, né? Poder estar linkado a algo. ou pelo menos ter sujado uma ponta dessa história. Eu tava com um fornecedor lá esses dias e ele... Aí tava conversando com ele, eu falo pelos cotovelos, o Cris também fala mais do que eu, o Ronei também, pelo jeito. E aí eu tava num dilema e eu fiz uma pergunta pra ele. Ele tava naquele momento, ele já tinha feito vários trabalhos pra mim lá. E eu tava num dilema e ele falou assim, e aí vem de encontro que tu tá falando, ele só tem 3 coisas que você não pode, que você tem que seguir uma ordem. Primeiro, princípio, depois pessoas, depois o resultado. Quando você foca em pessoas e resultado, esquece dos princípios, você tem problema. Meu Deus. Se corrompe facilmente. Me deu um tapa nos beijos, né? Quando você deixa os princípios e foca em pessoas, você vai ter problemas ou com princípios ou com resultado. Se você foca no resultado, você vai ter problema com pessoas e princípio. Então, nunca inverta essa ordem aqui. Primeiro teus princípios, depois as pessoas e por último o resultado. Mas não inverta isso que você vai ter problema. Pronto. Então hoje tem coisas que eu vejo... O preço vai vir ali na frente, seja na sua família, seja tu ter resultado frustrado. Eu vejo oportunidades que me trariam resultados financeiros bem rápido. Hoje. Mas eu tenho essa sequência, eu não troco mais. Quando eu fiz o primeiro supera que eu disse, deu certo. Daí entrou a pandemia. E um cara chegou em mim assim, cara, na mesa. Ele falou assim, R$1 milhão pra te fazer isso aqui. E eu disse, cara, não concordava com o tipo de trabalho que eles estavam fazendo. Eu disse, cara, não é sério. Não, ele tentou argumentar. Eu disse, cara, mas R$1 milhão. Só pra te botar o teu nome, botar a tua cara e tal. Tu tem um network, vai mobilizar muitas pessoas. Eu disse, cara, não. E aquele negócio também deu errado 4, 5 meses depois. Eu disse, cara, não é botar o resultado em primeiro lugar. R$1 milhão me ajudaria. Eu investiria muito bem e multiplicaria. Claro. Mas, a que preço, né? Não era, eu tinha os meus valores antes de qualquer coisa. E a gente, cara, quando a gente tá alicerçado nas coisas de Deus, cara, o processo é diferente. A gente tem algumas rotinas na empresa de oração antes de fechar um negócio. Algumas coisas a gente ora, algumas coisas não, 99,9% a gente sempre ora e coloca isso em questão, né? Deus. Porque, cara, se a gente diz que a minha vida é do Senhor, se tu diz que a minha empresa é do Senhor, como é que uma tomada de decisão tu vai tomar sozinho? Se a empresa, né? Como é que não existe seu mordomo isso. Lá. Não tem, cara. Então, é aquilo que todos os dias eu peço, né? Que é a mesma sabedoria que Deus deu a Salomão. De a gente saber quando é um desvio, quando é uma seta para te desviar do teu propósito, quando é alguma coisa que vai tirar do teu foco, né? Foca demais no trabalho, esquece casamento, esquece família. E até essa sensibilidade, né? Para mim, assim, uma coisa que fica muito claro, que tem gente que fala assim, vou entregar na mão de Deus, né? Deus, me dá coragem, Deus, me dá paciência para lidar com essa situação. E eu falo assim, cara, eu hoje acredito, porque existe o livre-arbítrio. Então, assim, Deus não vai nos dar coragem. Ele vai nos dar a oportunidade de exercer a coragem. Deus não vai dar paciência, ele vai dar a oportunidade de exercer a paciência. Deus não vai nos livrar de um problema, de um pepino, de um desafio. Ele vai dar a oportunidade de a gente sair daquela situação. Mas a gente tem que se mover. Não adianta eu ficar ali só esperando que Deus faça por mim algo que está no meu controle. Né? Ele faz, né, o improvável. A gente tem que fazer o que está na nossa mão. Mas ele sim vai abrir as portas e mostrar os caminhos. Está aqui, ó, a oportunidade. Então, é que nem eu tava lá orando lá em 2015, eu quero uma oportunidade. Eu tava me sentindo um cara sem dignidade, sendo tentado pela minha mãe com 31 anos, procurando emprego, não conseguindo, até que eu retomei o marketing de rede em 2015 e um ano depois estava ganhando mais de R$100 mil por mês. Só que é o ponto. Deus não vê. Eu não falei assim, Deus não me colocou lá dentro. Ele me deu a oportunidade. Eu tive que dizer o sim. Eu tive que me mover. Eu tive que pagar o preço todos os dias. Né? Então, eu sou grato pela oportunidade que ele me deu, mas quem teve o livre-arbítrio de tomar a decisão fui eu. Isso, né? Você quer o extraordinário, mas não quer fazer o ordinário. Exatamente. Você tem que fazer o ordinário para o extraordinário. E isso pra mim, assim, eu sou um cara que vim de uma família católica, né? E eu nunca fui religioso, assim, de frequentar a igreja e tal. E pra mim, assim, acredito.
Sempre acreditei. Rezava e tal, mas eu não sentia nenhum tipo de conexão. E pra mim, assim, hoje não é nem questão de acreditar, né? Hoje é a questão de sentir. Sentir. Né? Então é que nem falar assim, não, esse chimarrão é doce. Doce, mas chimarrão não é doce. Mas não é doce, é doce, é doce. Eu posso até acreditar em mim, tanto que eu te persuadi. É que nem eu posso fazer alguém acreditar no que está escrito na Bíblia, acreditar em Deus mesmo sem a pessoa ver. Mas quando tu provar e sentir que é doce, tu vai falar, agora sim, eu não é questão de acreditar, eu senti. Então é quando eu experienciei com Deus, para mim ficou muito mais fácil as coisas, né? Porque assim, foi entre alguns fatores, uma experiência que eu conto dentro do Supera, né? Que para mim ali, assim, foi a experiência mais brutal que eu recebi, assim, de contato com Deus. Foi quando um amigo que tinha toda uma situação, o cara tá no Guinness Book, com uma maior cirurgia no rosto de uma pessoa com 1.800 pontos, o cara me mandou uma mensagem falando, chorando, que tinha sonhado comigo, eu tava no meio de 5.000 pessoas, sendo traduzido em outros idiomas e tal, ele mandou mensagem, sonhando amigo e tal. Meu, escuta isso. Isso é louco. Aí, passou, e eu tava bem naquele período da primeira edição do Supera, que eu tinha 5 ingressos vendidos, eu já pensando, será que eu fiz certo, será que eu não fiz? E ele manda essa mensagem. Faltando poucos dias pra chegar na edição, eu tava naquela, abandono, devolvo o ingresso dos 5 pessoas, remarco uma próxima data, o que eu vou fazer? Fui numa igreja, convite de um amigo, disse, vamos visitar nossa igreja e tal, só fui lá. O pastor, no final, fazendo uma oração com umas 300 pessoas, ele tá orando, daqui a pouco ele abre os olhos assim, ele aponta na minha direção, e tinha uma mulher na minha frente. E a mulher fala assim pra ele, ela fez assim, pra mim, daí ele pegou e disse, não, atrás de ti. E daí eu peguei, vim até a beira do palco, o palco da altura da mesa aqui, eu parei embaixo dele, assim, olhando pra baixo, e ele disse, acabei de ter uma visão. Jesus me mostrou que tu estava diante de 5.000 pessoas, sendo traduzido em outro idioma e tocando o coração dela com a palavra de Cristo. Meu Deus. E eu, primeiro, e depois o racional humano fez o quê? Eu questionei, porque aquela igreja também era frequentada pelo menino que mandou a primeira mensagem pra mim. Daí nisso terminou o culto e o menino veio me abraçar, tu viu a mesma mensagem, não sei o que. E eu, na minha racionalidade, pensei assim, cara, os dois estão aqui, eu acho que estão querendo me arrastar pra dentro da igreja deles e fazendo tudo isso aqui. E eu, beleza. Remarquei o Supera e tal, fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, mas remarquei, não, vamos passar pro ano que vem. Fevereiro seria o Supera de 2020, em janeiro eu fui a convite de um amigo lá pra Goiás. Fazer uma visita numa empresa, ele queria tomar uma decisão, queria que eu fosse junto pra ajudar ele a tomar a decisão. Fui com ele lá, era uma empresa de uma família muito cristã, e daí a gente visitou a empresa, tudo era um quarteirão gigante, visitamos a fábrica, depois estávamos caminhando pela área de terra lá, e tinha uma casinha lá no meio, que era da mãe do dono da empresa. E a gente passou lá e disse, depois a gente vai lá tomar um café na casa da minha mãe, casa simples, assim, um telhadinho assim da casa de material, uma garagemzinha aberta, assim, com um piso. Sentou lá na areazinha depois, tomando um cafezinho, daqui a pouco o filho do dono chegou assim, tu consegue passar ali na sala, falar com o meu tio? Ele quer falar contigo? Por que ele não vem aí? Não, ele quer falar contigo lá dentro. Quando eu vou entrar na porta assim, sair da garagem, entrar pra dentro da casa, tava o cara com a Bíblia no peito, calça social, de chinelo, né? Sabe o que tu acha? Crente, né? Só faltava estar andando de bicicletinha com alguém que estava de lado, assim. Eu disse, nossa. Daí eles, primeira coisa, não deu oi. Ele falou assim, tu acredita em Jesus? Eu disse, acredito. Daí ele pegou e disse, então entra aqui que eu quero te falar uma coisa. Quando eu te vi passando lá embaixo, que eu passei tipo uns 100 metros da casa, é um terreno muito grande, ele disse, eu vi uma luz em ti, eu vim orar. E quando eu vim orar, veio uma coisa tão forte em mim, mas eu quero te falar, muita gente... Daí ele foi mais completo. Ele falou assim, gente vai tentar te impedir. Tu vai te vincular a pessoas que vão tentar, né, te fazer desistir disso. Outras oportunidades vão vir, mas eu te vi falando diante de 5.000 pessoas, sendo traduzido em outros idiomas e tocando o coração das pessoas com a palavra de Cristo. Cara, eu repito toda vez que eu conto isso Nossa, aqui. Cara, isso é quando contou no E quando aquilo ali veio, assim, cara, me deu uma pancada. Porque aí foi a minha primeira grande experiência com Jesus, porque uma coisa assim, eu tava ali, aquelas duas primeiras pessoas tinham uma certa proximidade, até me conheciam sem vínculo muito próximo, estavam no mesmo ambiente e eu fiquei questionando. Deus pegou e me colocou lá do outro lado do Brasil. Uma pessoa que nunca tinha me visto, que nunca mais me viu, que não sabia nem meu nome, pra falar aquilo lá, a mesma coisa, com as mesmas palavras. Usou totalmente o improvável. Pra te entregar. E daí eu disse, cara, não questiono mais. Ali eu parei de acreditar e eu comecei a sentir. Cara, e a gente consegue perceber isso, Rony, que não... eu não tinha ido no Supera ainda. Eu te conheço há bastante tempo, há anos já.
Mas não tinha ido no Supera, vi a galera falando. Eu vou ter que ir nesse Supera. Vai ter que ir, cara. Não, que eu vou dizer. Uma coisa Só que eu arrasta digo. pra cima aqui, tá Não, gente, é real, assim, eu acho que todo ser humano precisava ir no Supera. Né? Porque, assim, o que a gente vive lá dentro, lá, as coisas com que a gente se conecta, é sensacional. E o que mais me tocou, eu já fui em vários eventos, mas aquilo lá não foi um evento, cara. Não foi só um evento. Aquilo lá, cara, eu sou cristão e eu senti a presença de Deus, cara, muito mais forte que muito culto. Cara, tem uma coisa que se repete muito incrível, assim. Cara. E eu questionei, eu falo abertamente, eu acho que dá pra sentir essa essência Demais, lá dentro, muito cara. forte. Não só em mim, mas na galera que O time, cara. O time, o staff, que são pessoas voluntárias que estão lá. Eu falo, eu escolho pelo coração as pessoas lá. E dá pra sentir essa energia diferente lá. Uhum. Tem a técnica, tem PNL, hipnose, constelação familiar, coaching, tudo eu uso, né? Sim, Pra as ferramentas. Pra fazer o que tem que fazer, mas a essência que tem por trás, né? Até quem sabe pelo A unção. propósito que eu recebi, É. essa promessa que eu recebi. E quando eu falo disso, um dia eu questionei para um dos staffs lá, que ele já anda com nós há mais tempo, ele cristão fervoroso, desde família, assim, né? Evangélico e tal. E eu falei para ele assim, cara. Ele falou assim, nossa, como tem uma essência, assim, cristã lá dentro, tu sente a presença de Deus, assim, tu não fica falando de religião lá dentro, mas a gente consegue sentir, é leve, sabe? É leve, cara. E daí ele falou, eu perguntei pra ele, na humildade, eu perguntei assim, cara, eu não entendo, porque assim, eu consigo transmitir isso sem ser um cara que estudou a Bíblia, que frequentou a igreja e tal. Daí ele jogou assim pra mim, assim, Ronei, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. É isso aí. E pra mim, isso assim fica muito forte. Todo supera. Chega alguém em mim. A primeira edição não. A primeira edição foi uma edição mais técnica, porque eu tava me sentindo. Mas a partir da segunda edição, todas as edições, tem alguém que fala assim, aqui dentro eu aceitei Cristo. Tem, cara. Na última edição agora, teve uma pessoa que chegou em mim. Tá aí. Porque você tem o dom, foi ungido e foi separado. Olha isso, pode me explicar depois. No segundo supera, chegou uma menina no final do evento, ela falou assim, eu já fui em vários eventos. E eu não entendia por que a minha vida não avançava. E aqui dentro, eu entendi o que faltava. E eu esperando uma resposta, né, que técnica que eu usei. Foi na dinâmica. Eu disse, aqui dentro eu aceitei Jesus. Nossa, foi a primeira vez que alguém falou isso dentro do Supera. Meu Deus. E isso já se repetiu agora na quarta edição, a gente viveu a quinta agora, né? Na quarta edição, que foi em março, né? Foi bem forte espiritualmente também. E depois de alguns dias, um conhecido, não é nem amigo, assim, um conhecido que é pastor lá de Novo Hamburgo, ele me mandou uma mensagem, ele tem que te dar um relato sobre o Supera. Eu disse, nunca foi no Supera, né? O que tá falando? Ele disse, chegou um casal convidado dentro de uma igreja e me apresentaram eles no final do culto. Eles falaram, a gente decidiu buscar a igreja. Ele disse, por quê? Ele falou assim, que a gente foi num evento e foi muito forte, a gente entendeu que isso falta na nossa vida. Ele perguntou, que evento? Supera. E agora, nesse evento, pra mim, foi um ponto, assim, que ele é bem polêmico, quem sabe, né? Mas pra mim foi muito forte, assim, espiritualmente falando. Tinha um menino lá, que é homossexual, dentro do Supera. E no final, ele chegou em mim, e acredito, né, eu, por causa disso, né, por causa dessa escolha dele, essa opção dele, ele chegou em mim no final e ele se sentiu uma pessoa desconectada de Deus, rejeitado por Deus. E ele falou assim, no final, ele me abraçou assim muito forte. Ele falou assim, Ronei, muito obrigado. Eu resolvi muita coisa aqui dentro, mas eu acho que a principal, pela primeira vez, eu me senti amado e aceito por Deus. Nossa, cara. Cara, então isso eu fico arrepiado, porque assim, eu não sei nem o que é aquilo ali que eu falo, eu quero até que tu me explique, mas pra mim é tão forte, cada vez que eu ouço isso, que eu sinto isso, eu digo assim, Deus, me capacita e me usa como ferramenta. Mas simplesmente uma coisa que se sente, que eu não consigo explicar. Se eu fosse treinar, eu vou treinar alguém pra fazer igual. Não tem como, cara. Não tem. Onde você chega, ele vai chegar junto. Então, e a gente vê isso nítido. Não tem mais como tirar isso. Não tem. Aonde você chegar, ele vai chegar junto. E eu creio muito nisso, que tem pessoas que ele separa. Você foi separado. Você foi separado e você foi preparado. Você foi ungido para isso. Né? Então você carrega essa unção. Não interessa o que você vai fazer. Não interessa onde você for. Não é só no Supera. É em lugares que você chega, dá para sentir. Quando você chegou aqui, não, o Rony é diferente. Então, você foi separado, você foi ungido, então você é escolhido. Não tem como tirar isso. Você está cada vez mais presente. Você não precisa abrir a boca para as pessoas perceberem isso lá.
Você está no palco e falando, não é o que sai da sua boca, como sai da sua boca. Sim. É como chega no coração das pessoas. Qualquer pessoa faz o que você faz, entre aspas, não tem novidade na neurociência, não tem novidade hoje no desenvolvimento. Existe como as pessoas estão usando isso e que propósito para isso. E aí você tem um propósito para isso. Então, você pode ir onde quiser, você pode ir lá para os Estados Unidos fazer lá com, como é que é o maluco lá? Tony Robbins. Tu não vai ver nada diferente lá, Rony. Tu não vai ver. Mas como é, o que é usado, como você usa, a tua diferença é isso. É como você usa e como chega no coração das pessoas. Porque está saindo da tua boca, está saindo do teu coração. E o que a gente sente no Supera é isso. O que foi esse podcast? Que não é, cara, não é. Claro que dinheiro é importante, aquele evento é feito com dinheiro. Claro. Mas a gente percebe, cara, que o que está sendo falado e tratado ali já não é mais sobre o dinheiro. Claro. Transcendeu. O Emerson, que é um treinador convidado do Supera, né, que é um cara que, quando eu decidi fazer, ele é um coaching e especialista em PNL também, 20 anos, é engenheiro de formação, trabalhava na GM, abriu mão da carreira para fazer isso. E quando eu decidi fazer o Supera, ele foi o primeiro cara que eu chamei assim, Emerson, eu quero fazer um negocinho assim, essa é a minha ideia, tá aqui o nome e tal. Não, por que tu quer fazer isso? Eu disse, não, cara, eu quero ter uma entrega diferente, que não sei o que. Comecei a falar, e ele disse, cara, pronto, tô contigo. Eu disse, por quê? Ele disse, não, porque tu não vai falar que tu vai botar tantas pessoas, faturar tanto, não sei o que, tu vai falar assim que tu quer fazer uma entrega diferente dos outros, acima da média. E daí, a gente conversando, e agora dentro dessa edição, eu não vi isso, eu tava no palco, daí tava ele, minha esposa e o Lucas, que é um menino que ajuda muito lá no Supera, que tava como staff também, e hoje trabalha junto nos bastidores, e eles estavam ali, né, falando sobre isso, e o Lucas me contou depois sobre um acontecimento que o Emerson... Eu chamei o Emerson no palco nesse momento, que ele estava lá no fundão, e chegou o Emerson ali do lado, o pessoal tava escrevendo na apostila e eu tava do lado do DJ, eu chamei o Emerson, ele veio ali e veio com os olhos chorando. Eu disse, mas o que foi agora? Meu treinador tá desabando, vou ter que... tá louco? Assim, chamar quem pra apagar o fogo se os bombeiros estão correndo? E daí, brincando com ele pegou e disse, não, pô, foi forte lá atrás numa conversa. E daí ele falou que uma coisa que mexeu, né, os três falando assim, uma coisa que mexeu muito, o Lucas me contando, ele disse... A Fernanda falou assim, que porque todas as edições Supera, essa foi a primeira que positivou como negócio financeiramente. Todas as outras deu prejuízo grande. Porque um evento, como a gente faz, com a qualidade que a gente faz, custa caro. Eu nunca negociei isso, né? Eu sempre quis fazer a melhor entrega. E aí a Fernanda falou para ele assim, não, se o Ronei escolheu esse caminho, eu tô com ele. E se a gente precisar queimar todo o recurso que a gente construiu até hoje para fazer isso aqui dar certo, a gente vai fazer. Então, porque tem um propósito, né? Eu queria falar pro nosso time comercial, que a gente tem tudo. Eu coloquei a minha vida, eu abri mão de todos os negócios, eu coloquei todos os meus recursos e eu coloquei em jogo até minha família para isso aqui acontecer. Nossa, cara. Então, tu acreditar, sabe? Acreditar profundamente que isso vai dar certo e... Já deu. Já deu. Cara, quando eu cheguei em casa, eu falei pra Bianca, e ela tá aqui nos bastidores aqui, ela não vai me deixar mentir. Quando eu cheguei, eu disse assim, amor, eu quero que um dia, quando eu estiver atingindo os meus propósitos, que tu me olhe com os olhos que a Fernanda olhou pro Ronei. Que, cara, é um olhar de orgulho, de tipo assim, tamo junto. Aquela hora que a tua mãe veio ali, que tu tava com a tua mãe, cara, ela tava com o Pedro no colo, e eu olhando pra ela, assim, e olhando pra ti lá no palco, assim, cara, ela te olhando, meu, com um olhar de, cara, assim, de orgulho, de, cara, nós estamos, sabe? Aquela coisa de casal mesmo, meu, de que tamo ali, tamo junto, e, cara, isso é indispensável para um homem. Deus cara. Foi generoso comigo também, que ela é uma mulher incrível e ela sempre confiou muito na minha visão. Eu falo assim, principalmente lá, quando a gente começou a namorar, ela era bem novinha até, né? E quando eu comecei a decidir empreender, que nem eu fui trabalhar com marketing e rede, depois saí da oficina, fui trabalhar de novo com marketing e rede, eu falei para ela, não entendia direito, só que ela disse, não, tô contigo. Sim. E, cara, a gente passou desafio, assim, de passar meses, né, tipo assim, só sentado no sábado de noite olhando televisão, porque eu não tinha dinheiro pra comer um cachorro quente na rua. Imagina, cara. Então, assim, ela pagou o preço junto ali e sempre confiou, né, sempre confiou. Quando eu tomei a decisão de abrir mão daquela renda que a gente tinha, né, eu falei assim, vamos parar. Ela disse, eu não quero, eu me sinto desconfortável, mas tu tá indo, eu acredito. Cara, tô contigo, legal. Sabe? Então, ela sempre foi uma parceira de missão, né. Então, com certeza, quem sabe eu tô lá dando treinamento no palco,
né? Mas ela que me dá força, Sim. me dá suporte nos bastidores, Exato. da família, né? Emocionalmente, ela é incrível. Eu acho que todo homem... Todo uma mundo, mulher né? faz muita diferença, sim. Uma esposa que acredita, que confia, que fala, que diz assim, eu tô contigo nos piores e nos melhores momentos. E é muito bom olhar para trás, né? E ver que aquela pessoa passou aquele perrengue, fez... O Lucas brinca, né? O Lucas, que é esse menino do nosso time ali do Supera, ele fala assim: a Fernanda é a mulher mais visionária que eu vi. Ele viu esse meio X lá trabalhando na oficina. E, como é que apostar que ia sair um cara desse, né? Da onde que eu Que legal. O Ronei seria o treinador de mais de 40 Como é que tá aí? pessoas, Nós temos... cara. Nós Nossa, estouramos, Boa, tá tudo vai certo? longe, né? Gente, Então tá. foi esse bate-papo vai deixar com gostinho de quero mais, né? Mas antes de encerrar, Rony, pra gente finalizar aí o nosso podcast, eu queria que tu falasse um pouco, convidasse a galera pro Supera, o Isso, próximo, pode usar falasse aí, um faz pouco, o teu pitch aí. porque... Pô, eu acho que um cara... Tudo que a gente falou aqui já, pô. Mas um cara falou esse final de semana pra eu não sei se não tá no teu grupo. O Jair. Jair. Ele pegou e falou assim pro nosso time, depois ele falou pra mim, ele falou assim, cara, eu já vivi muitos eventos de ITG, mas muitos, né? E ele pegou e falou assim, cara, aqui eu vi algo diferente realmente. Só que falta só uma coisa pra te explodir. Tu ser um pouquinho mais comercial. Tu não fica vendendo um monte de curso, tu não fica não sei o que e tal. Né? A gente vendeu um produto lá dentro, mas, tem isso aqui, vai lá, quer comprar, compra não foi e tal. nada forçado, Não foi nada. assim. E eu disse, cara, se tu tornar realmente uma coisa um pouco mais comercial, vocês vão explodir, porque o produto É em si, incrível, o Supera, é incrível, Sim. né? Então, ele falou, não, faz teu pitch aí. Cara, eu acho que assim, toda pessoa merece viver uma experiência independente de Supera. Uhum. É o autoconhecimento. Porque não tem, né? Que a gente falou de essência, de tu destravar. Toda pessoa tem as suas amarras, as suas limitações, porque se eu não tivesse limitação, eu já tinha realizado o que eu quero, né? Que Exato. Paulo Vieira, né? Se eu já soubesse, eu já teria. Já teria, né? Então, eu acredito que todo mundo tem isso. E as pessoas priorizam o externo e nunca olham para o interno, né? Há muitas pessoas, a maioria. Então, é priorizar isso, de querer buscar o autoconhecimento, porque eu posso investir num curso, eu posso aprender de trader, eu posso aprender de investimentos, eu posso aprender de tanta coisa na vida, mas o que vai colocar aquilo em prática sou eu. Então, e o meu conhecimento, minha autodescoberta, ninguém vai tirar de mim. Então eu tenho que mergulhar para dentro e todos nós temos coisas para curar. Eu fico me policiando em algumas coisas minhas. Claro que aquelas pedras maiores, aquelas feridas mais profundas, eu já consegui curar, como quem sabe vocês já conseguiram. Sim. Mas sempre existe. Quando eu tiro uma pedra grande que chama atenção, vai ter uma pedrinha do lado ali Tem pra uma gente brita, melhorar. né? Então eu acredito que todo mundo precisa permitir trabalhar medos, traumas, dores, né? Tudo isso, as crenças que a gente tem que nos limitam, tudo isso é trabalhado e nos supera em todas as áreas da vida. Eu falo saúde emocional, espiritual, né, financeira e profissional, família, né, relacionamentos. Então tudo isso é trabalhado com profundidade lá dentro, né, com uma linha de trabalho, com neurociência, né, com várias dinâmicas. Sim, não tem achismo lá, né? Ninguém vai... Não tem ciência, a gente mostra o porquê, faz como, entrega ferramentas para aplicar depois fora, né, para dar continuidade. E logicamente eu falo que parece que é discurso do dono da empresa, né, mas tem uma essência diferente lá, com toda certeza. Sim. E independente disso, né, é um passo, porque não adianta ir lá um ponto isolado e parar, é que nem um músculo, eu tenho que continuar alimentando, né? Ele falou de ambientes, pessoas, mais e também de conteúdo. Exato. Então é isso, gente, quem quiser vai no meu Instagram ali, é Ronei Nipper, né? É só chamar ali, chama no direct mesmo, eu direciono o teu contato. Nós vamos deixar também lá o teu contato. Deixar os arroba aí, certinho. Chama lá e tal, e tem uma promoção especial pra galera, muito uma condição especial pra galera do ChimaCast. E aí vai ter agora o próximo em Floripa, né? Vai ter a gente vai fazer em Balneário Camboriú, né? Dia 27 e 28 de agosto em Balneário Camboriú. A gente tem algumas vagas lá, porque ela vai ser um evento um pouco menor comparado ao daqui. Sim. Né? Mas lá a gente tá, acho que já com 70% ou 80% das vagas preenchidas. Show. E aqui no Rio Grande do Sul já começou agora, a primeira semana, mas a gente já chegou aí, já um bom número aí, graças a Deus. Incrível. Foi uma explosão essa primeira semana de vendas aí. Mas Balneário Camboriú, dia 26 e 27 de agosto. E Rio Grande do Sul vai ser no Canoas Park Shop, né? Para quem é de fora, do ladinho do aeroporto, praticamente. Bem pertinho. Né? De Porto Alegre. Então, Canoas Park Shop vai ser dia 19 e 20 de novembro. Né? Então, gente,
Então todos são convidados. Meu Ronei, Deus. te agradecer de coração por esse tempo que você dedicou com a gente aqui no ChimaCast, por trazer esse conteúdo. E já fica aqui o nosso pedido de uma volta, para que a gente possa falar aí do Supera 5K, né? Com Que a gente certeza. vai chegar nesses 5 mil aí. Creio nisso. Eu não fui no primeiro K, mas eu creio muito nisso. Eu tenho certeza absoluta que isso não demora, que vai acontecer. Vai acontecer. Vai sim. Tudo que a gente falou hoje, tudo que a gente viveu aqui, tudo que eu senti hoje aqui, eu tava com uma certa preguiça hoje, mas é aquilo de fazer o que tem que ser feito. E foi realmente uma grande honra te conhecer, te conhecer um pouco, saber um pouco da tua história e ver a pessoa que você é, que você se transformou, está se transformando, né? Nós precisamos de gente assim. Nós acreditamos, tem a pessoa separada, como eu escrevi aqui, tem muita gente separada, mas não descobriu a essência, como você falou. Isso foi muito forte, de você primeiro voltar lá na tua essência e curar essa essência para depois viver o propósito, para depois fazer a tua missão. Isso ficou muito marcado em mim, me fez repensar, eu saí daqui muito diferente do que eu cheguei. E olha que eu sou cascudo, eu leio, estudo, eu estou sempre buscando tirar as pedras grandes, né? E hoje eu tirei mais pedras. Então, gratidão. Gratidão. Bom, eu agradeço vocês aí pelo convite, pela oportunidade, pelo aprendizado, que, né, como eu falei, me explica aí, eu gosto de aprender sempre e para mim foi especial estar aqui. Legal, eu não fiz muitos podcasts, Legal, né, mas eu acredito que espero ter contribuído com a audiência, com a galera que está assistindo. Demais. E contem comigo aí, quando precisar, beleza, à disposição. Sempre é bom servir, né? Amém. Então tá, gente, não esquece de deixar aí a sua curtida, seu compartilhamento, comenta com a gente, é muito importante, lá na nossa rede social, no Instagram, fala pra gente o que você gostaria de estar vendo, quais são os temas e o que a gente pode estar agregando na tua vida, que esse é o intuito do ChimaCast, a gente possa ter uma roda de amigo com pessoas onde a gente possa se conectar, aprender, trocar experiência e te ajudar a evoluir junto com a gente. Então, abraço e até a próxima quarta. Valeu! Valeu!